dos primeiros anos, vamos trabalhar a questão do segundo bimestre, trabalho e energia. Então nós vamos trabalhar com energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Energia mecânica. Definição. Energia é a capacidade de executar um trabalho. O trabalho está relacionado a movimento. Então, a energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos ou armazenada nos sistemas físicos. Dentre as diversas energias conhecidas, as que veremos no estudo de agora em diante, de dinâmica, são, dentre as diversas energias conhecidas, as que veremos no estudo da dinâmica são agora energia cinética, energia gravitacional, energia potencial elástica. Energia cinética. Energia cinética é ligada ao movimento dos corpos e resulta da transferência de energia do sistema que se põe o corpo em movimento. Sua equação é dada por trabalho, que é igual a força vezes deslocamento. Então, o trabalho é igual a massa vezes aceleração, que é a força. Força é massa vezes aceleração, multiplicado pelo deslocamento, que é o ΔS, que vem aqui na frente. Utilizando a equação de Torricelli, que nós vimos no passado, e considerando o início do movimento sendo o repouso, nós teremos a seguinte equação, que a velocidade final ao quadrado, que é a equação de Torricelli, que é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 0 mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isolando o deslocamento, nós vamos ter que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração. Substituindo no cálculo do trabalho, nós vamos ter que trabalho é igual a massa vezes aceleração, multiplicado pela velocidade ao quadrado vezes aceleração. Isolando aqui a aceleração, ou cancelando na equaçãozinha de 3, nós vamos ter que trabalho é igual a movimento vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Logo, a energia cinética, que é a fórmula que Einstein sempre mostra, energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A unidade de medida de energia é a mesma do trabalho, ou seja, o Joule. Essa é a unidade de medida. Então, o teorema da energia cinética diz que, considerando um corpo movendo-se em movimento retilíneo uniformemente variado, conforme mostra a figura aqui, nós vamos ver que o teorema da energia cinética, ou seja, TEC, diz que o trabalho da força resultante é medido pela variação da energia cinética, desculpa. Ou seja, o trabalho é igual à variação de energia cinética, que diz que a variação de energia cinética é energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho resultante será igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Exemplo. Aí vem aqui um enunciado de um probleminha, utilizando energia, para nós podermos identificar ou resolvê-lo. Qual é o trabalho realizado por um corpo de massa 10 kg que,
inicia um percurso com velocidade de 10 metros por segundo, até parar. Então, o trabalho resultante, nós vamos utilizar a formulazinha, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Trabalho resultante é igual a 10 vezes 0 sobre 2, menos 10 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Trabalho resultante é igual a menos 1000 ao quadrado, né? Então, o trabalho de 1000 dividido por 2, desculpe, não é nada ao quadrado. Aqui em cima nós já elevamos ao quadrado, 100, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, né? Como aqui na frente nós temos 10 vezes 0 é 0, dividido por 2, 0 também. Então, o que sobra da equação de cima, aqui no trabalho resultante, é só 1000, que é 10 vezes 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 dividido por 2 igual a menos 500 joules. Então, o trabalho resultante aqui igual a menos 500 joules. Agora, a energia potencial. Energia potencial é a energia que pode ser armazenada em um sistema físico e tem a capacidade de ser transformada em energia cinética, ou seja, do movimento. Conforme o corpo perde energia potencial, ele ganha energia cinética, ou vice-versa. Energia potencial gravitacional é a energia que corresponde ao trabalho que a força peso, ou seja, a que desce com a gravidade, a que vamos dizer assim, que é puxada pela gravidade ao centro da Terra, realiza. É obtido quando consideramos o deslocamento de um corpo na vertical, nunca na horizontal, na vertical, caindo, tendo como origem o nível de referência, que é o solo ou o chão de uma sala. Então, a energia potencial gravitacional é igual a P vezes H, que é a potência ou força, vezes a altura, que é igual a massa vezes aceleração gravitacional vezes a altura. Enquanto o corpo cai, vai ficando mais rápido a chegada dele ao solo, ou seja, ganha energia cinética, o movimento aumenta. E como a altura diminui, perde energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial elástica, vem logo em seguida, corresponde ao trabalho que a força elástica realiza. Então, nós temos aqui a figura de uma mola, que vai fazer com que nós obtenhamos aí uma visualização de como essa energia potencial elástica acontece. Como a força elástica é uma força variável, ou seja, ela vai e volta, seu trabalho é calculado através do cálculo da área do seu gráfico, cuja lei de Hooke diz que como a área tem aqui um gráfico, né, mostrando o deslocamento de um corpo e diz assim, que como a área de um triângulo é dada por a área é igual a base vezes altura sobre 2, trabalho da força elástica, que é a energia elástica, de formação, vezes, é a deformação dessa mola, né, desse elástico, vezes a força dividido por 2. Então, a energia elástica é igual ao trabalho vezes a energia vezes a força, dividido por 2. Trabalho vezes a força ao quadrado, dividido por 2.
Então, vem aqui logo em seguida, trabalho da força elástica, é energia elástica, que é a deformação vezes a força dividido por 2. Logo, o trabalho, a energia elástica, potencial elástica, é igual ao trabalho multiplicado por x sobre 2. Trabalho multiplicado x vezes x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado dividido por 2. Conservação da força da energia mecânica. Energia mecânica é a união das duas outras energias. A energia mecânica de um corpo é igual à soma das energias potencial, né, ou potenciais e cinética desse corpo. Então, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Qualquer movimento é realizado através da transformação de energia. Por exemplo, quando você corre, transforma energia cinética, energia química do seu corpo em energia cinética. Utiliza a energia absorvida pelo organismo através da digestão, que é a energia química, em energia cinética, que é o movimento, que faz com que a musculatura e o esqueleto realize esse movimento. O mesmo acontece para a conservação da energia mecânica. Podemos resolver vários problemas utilizando a energia mecânica, vários problemas mecânicos, conhecendo os princípios da conservação da energia. Então, por exemplo, uma pedra que é abandonada de um penhasco. E esse exercício, esse exemplo aqui, nós já comentamos lá no início, quando falamos sobre deslocamento, sobre força. Então, uma pedra que é abandonada de um penhasco. Em um primeiro momento, antes de ser abandonada, a pedra tem energia cinética nula, ou seja, ela está parada, não tem movimento, desprezando o conhecimento anterior de mecânica, já que não está em movimento, certo? Então, e energia potencial, ela tem energia potencial total, porque ela está aderida a algum plano. Quando a pedra chegar ao solo, sua energia cinética será total e a energia potencial nula, já que a altura será zerada ou será zero. Dizemos que a energia potencial se transformou ou se converteu em energia cinética, quando não são consideradas as forças dissipativas, atrito, força de arraste e etc., a energia mecânica é convertida, então, em energia mecânica final. Então, a energia cinética mais energia potencial é igual a energia cinética final mais energia potencial final. Nós vamos utilizar tudo inicial e final, que é a variação, que é aquele delta que a física sempre trabalha. Delta significa variação. Para o caso de energia potencial gravitacional convertida em energia cinética ou vice-versa. Então, vamos calcular, vamos observando aí o andamento dessas fórmulas. Meio mais massa vezes velocidade final ao quadrado, que é a energia cinética inicial, mais massa vezes aceleração gravitacional vezes altura, que é a energia potencial inicial,
mais meio vezes massa vezes velocidade ao quadrado final mais massa vezes aceleração gravitacional, esse G significa aceleração gravitacional, vezes altura, esse H significa altura final, para o caso de energia potencial elástica convertida em energia cinética ou vice-versa. Nós vamos ter essa fórmula aqui, ó. Meio mais massa, velocidade ao quadrado inicial, mais meio vezes esse K, que é o trabalho, né? Vezes x ao quadrado inicial, que é igual a meio mais massa vezes velocidade ao quadrado final, mais meio mais trabalho vezes x ao quadrado final. Então vamos ver alguns exemplos. O primeiro diz assim, que a figura ilustra um brinquedo oferecido por um parque, por alguns parques de diversão, né? Conhecido por tirolesa, aquela que a gente desce, no qual uma pessoa desce de determinada altura, segurando-se em uma roldana apoiada por uma corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa solta essa corda e cai na água de um lago, como mostra o exemplo. Então a figura está mostrando esse brinquedo que em alguns parques são oferecidos para a pessoa se divertir. Então a altura tem 5 metros, a distância percorrida ainda não foi determinado. Então vamos ver aqui, ó. Considere que uma pessoa de 50 quilogramas parta do repouso no ponto A, lá em cima, e desce até o ponto B, segurando-se na roldana, e que nesse trajeto tenha havido a perda de 36% da energia mecânica do sistema, devido ao atrito entre a roldana e a corda. No ponto B, ela se solta, atingindo o ponto C na superfície da água. Em seu movimento, o centro de massa da pessoa sofre o desnível vertical, ou seja, ela vai cair de 5 metros, mostrado na figura, desprezando a resistência do ar, ou seja, a resistência que o ar vai agir sobre essa massa do corpo e a massa da roldana, e adotando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a pessoa atinge o ponto C, que é a água, né? Com qual velocidade em metros por segundo ao quadrado? Vamos ver então como é que se faz, como é que se calcula esse pedido aqui. Se houve dissipação de 36% de energia mecânica do sistema, então a energia mecânica final, que é a energia cinética, é igual a 64, para chegarmos a 100% da energia mecânica inicial, que é a potencial gravitacional. A energia mecânica final é igual a 64, 0,64 da energia mecânica inicial. Então, a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a 0,64 vezes a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 0,64 vezes 10 vezes 5 vezes 5. A velocidade, aqui esse quadrado nós vamos passar lá para frente e mudar a operação, certo? Vai ser multiplicado por meio. Então a velocidade é igual a 64, né? 0,64 vezes 10 vai dar 64, vezes meio.
Então, a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo.